Satsang 1. Jean-Luc Ayllon. Agape Online, Espanha. 30 de janeiro de 2021. Logo no início, todos se cumprimentam e procuram uns aos outros. Jean-Luc está procurando por Elisa. Elisa, eu não posso vê-la na tela, mas tudo bem. Elisa, você não pode me ver porque, assim que eu falo, você me vê. Então, aqui, você fala e eu traduzo. Ok. Bom dia a todos. Um participante. Mas eu não vejo Jean-Luc. O fato é que eles não podem nos ouvir. Risos de JLA. Bem, então, vamos começar esses 2 dias. O programa, uma vez que algumas pessoas o pediram apesar de ter sido enviado, é muito simples. Começamos no início da tarde com um satsang com perguntas e respostas, é o jogo habitual, e teremos um intervalo de 1 hora por volta das 18 ou 19 horas. Elisa, em que momento? Por volta das 18, cerca de 1 hora, e terminaremos o dia de hoje com Raul Michael Ivanov, é claro. E Raul Michael Ivanov, claro, e Raul, claro, esta noite, responderá suas perguntas da mesma forma. O dia de amanhã será no mesmo padrão, exceto que na sessão de canalização, será Bigiri. E todas as noites, no final nós faremos juntos um ágape, uma ressonância. Acho que há muitas pessoas que aparentemente têm problemas de som, mas é que eles esqueceram de ativar o microfone, não apenas na configuração, mas na pequena luz na parte inferior esquerda da tela Zoom. Aqui estamos, Elisa. Acho que você recebeu muitas perguntas. Posso imaginar que, dado que estamos passando agora, há muitas perguntas que surgem, sobre o que devemos fazer, sobre o que empreender. Quando vocês tiverem esgotado todas as perguntas e quando virem por si mesmos que tudo que é externo não será capaz de fornecer quaisquer respostas ou soluções, quando repetirem que a única solução está no interior, mas não é a resolução de algo que precisa ser resolvido no exterior. É um compromisso, uma espécie de convite, para ir verificar por vocês mesmos que a única resposta está dentro de vocês, não a resposta às suas perguntas pessoais, para que todos nós tenhamos a inteligência habitual, mas através da inteligência da luz. Portanto, como preâmbulo, mesmo através do jogo de perguntas/respostas, é simplesmente suficiente, como já foi repetido inúmeras vezes, voltar para dentro para ver realmente a verdade e vivê-la. É claro que isso não resolverá seus problemas pessoais, mas neste momento, um participante aparece na tela e tenta descobrir como se conectar. Ele inicia um pedido a Elisa sobre a ativação do microfone. Eu não vejo mais Elisa. Elisa, nós dissemos que os microfones devem ficar em silêncio porque assim que você fala, perdemos a conexão. Portanto, por favor, seus microfones em silêncio. Aponto para todos os participantes que você tem. Um participante volta à tela porque seu microfone é ativado e assim que fala, a conexão Elisa Jean-Luc é desconectada. Todos têm que desligar a energia, rindo. Não, todos têm que desligar o microfone, rindo, e você falará quando lhe for dado a sua vez. Você pode fazer isso. Sem isso, eu não posso falar. E eu perdi a Elisa porque quando você pega o microfone, a Elisa desaparece. Ela não consegue traduzir. Elisa. Elisa traduz para fechar o microfone, por enquanto. Elisa. Microfone desligado, por favor. Caso contrário, não vai acontecer. Bem, você vai pegar o microfone quando for fazer perguntas diretamente, mas onde eu estava, Elisa? Não podemos desligar todos os microfones, porque senão Jean-Luc não pode falar e eu também não posso. Portanto, vocês têm que desligá-los o tempo todo, a menos que você tenha que falar, quando lhe é feita uma pergunta, mas caso contrário, por favor, mantenha seus microfones desligados. Então, Jean-Luc, aqui vamos nós. Obrigado. Sim.
Portanto, na verdade, eu já estava nestas perguntas e respostas. Já é uma questão de lhe dizer que a única resposta está realmente neste estado natural que chamamos de ágape. Chame como você quiser. Lembre-se, e de certa maneira já será tanto uma introdução quanto uma conclusão. É claro que todos nós temos perguntas, mas que a verdadeira resposta não é uma resposta a uma determinada pergunta, porque a resposta, sem trocadilho, é você mesmo, você é a solução. Esta é a perspectiva das perguntas que agora vamos ouvir juntos. Portanto, antes de fazer as perguntas ao vivo, acho que a Elisa coletou muitas perguntas. Elisa, se você tiver alguma dúvida, você deve colocá-las em chat. Ok? Aí está. Então, Elisa, você já recebeu perguntas por e-mail, ou você já tem perguntas por e-mail? Elisa, então eu vou ler as perguntas que eu tenho. Aqui, acabei de receber uma pergunta para fazer a Oma. Aqui está a questão, Elisa. Se a vacinação se tornar obrigatória, será uma reação de ego ou o facto de estar os 4 pilares? Não tenho certeza do que ele quer dizer. Você entende o que ele está dizendo? Então, antes de mais nada, em um nível puramente lógico, o que está sendo proposto não pode ser chamado de vacina. Você sabe, Pastor não inventou vacinas. A vacinação contra a varíola, por exemplo, já existe há 3.000 anos antes de Cristo. Portanto, a partir daí, não sou contra as vacinas, mas somos contra tudo o que é colocado nelas. Dito isto, vamos falar de terapia, será mais apropriado. A terapia não pode ser imposta. Nenhuma terapia no mundo pode ser imposta a ninguém. A partir daí, a questão não é se devemos aceitar, recusar ou negociar. Tudo, absolutamente tudo que está acontecendo neste momento na Terra vai levá-lo a um pesadelo emocional, um pesadelo mental, porque esse é o plano deles. A partir daí, você só tem uma solução para encontrar a paz, para encontrar as soluções. A resposta está dentro de você. Agora o que é oferecido no palco é proposto. Mas do que você tem medo, do que nós temos medo? A força, a decisão, a lucidez, não está no fato de discutir em aceitar ou recusar a vacina. Não se trata de uma vacina. E dados os números que começam a surgir, eu diria que se trata simplesmente de um álibi cujo único objetivo é a submissão e o confinamento. Steiner falou longamente sobre isso no início do século XX, e nós já falamos longamente sobre isso em várias ocasiões. E lembre-se, quaisquer que sejam as perguntas que você ainda tenha sobre isso, sobre seus filhos, sobre seu trabalho, você nunca será capaz de obter soluções, e cada vez menos. Eu lembro vocês que este é o objetivo deles, que vocês não tenham soluções. Em neurociência, é chamada de engenharia social. Lembre-se que tudo o que experimentamos nos eventos, em nossos corpos, em nossos filhos, na própria sociedade, é um sonho, um pesadelo total. E que tudo o que está acontecendo conosco neste momento, quer você esteja na rua, sem casa, quer esteja doente e partindo, tem apenas um objetivo: acordá-lo, e no final, se você precisa de uma vacina para matá-lo por acreditar neste sonho, no que você é, então a vacina também é uma terapia extremamente eficaz para acordá-lo, mesmo que você tenha que morrer. Lembro que você nunca nasceu, e que tudo isso é ao mesmo tempo uma etapa, uma ilusão, um sonho, um pesadelo, e que hoje, qualquer que seja seu estado de saúde, emocional, em relação à própria vacina, significa que você ainda não despertou do pesadelo. Agora entenda que mesmo quando você está no estado natural, o pesadelo continua a se desdobrar. Você está nele, mas a grande diferença é que você está realmente vivendo o que é um pesadelo, e nenhum pesadelo pode tocar no que você é. E que mesmo que vocês fossem vacinados à força, pelo exército, vocês ainda estão todos cientes da boa nova. E se você tem que morrer de alguma forma para viver a vida, então não há mais sofrimento possível.
É claro que todos nós temos o direito de estarmos fartos de estar trancados, de não poder fazer isto ou aquilo, mas todos os dias que passam pela vida ele irão lhes perguntar, se você quer ou não, se você aceita ou não. Você quer fazer alguma coisa, ou você quer ser? Na verdade, essa é a única questão. Você quer sonhar, quer ter pesadelos, ou quer estar no estado natural? Eu lhes disse e repito, nenhuma conduta moral, nenhuma vibração, nenhuma energia, nenhuma decisão, pode hoje libertá-lo. Você já está livre, todos nós já estamos no estado natural, e mesmo quando dizemos para alguns de nós que não estamos vivendo ágape, enquanto aqueles que estão vivendo dizem, sem exceção, que ele sempre esteve aí. Não há esforço a ser feito, não há resolução de nada. Agora em um nível mais humano, pessoal, dentro do sonho e do pesadelo, há muitas maneiras de tratar a gripe, maneiras muito simples. E hoje o que está em jogo na humanidade, neste choque que está aumentando gradualmente, inteligência, vida, o que nós mesmos escrevemos, só está aí para nos mostrar que não temos escolha. Agora se você quiser tratar a gripe que chamamos Covid-19, que em fevereiro será chamada de Covid-21, tem sido a mesma coisa desde o amanhecer dos tempos. É o que chamamos de estado geral, o estado de seus pensamentos, o estado de suas emoções, que criam as condições para o sistema imunológico. Eu os remeto aos remédios que sempre existiram na história da humanidade, mas especialmente em seu estado interior. Aqui esta vacina, esta terapia nos traz de volta, já que não é uma vacina, em última análise, da liberdade. Quer seja uma vacina que seja de fato um genocídio, quer seja Nibiru, quer seja uma guerra civil, quando estivermos mortos, nós estaremos vivos. Em algum momento, não temos escolha. O mundo da morte, como disse Bernard de Montreal, não pode mais fazer nada. Mas também devemos aceitar que neste cenário de criação, neste momento, alguns de nós teremos que partir, deixar o sonho, deixar o pesadelo. Na verdade, toda a nossa situação pessoal, emocional, familiar, profissional e social nos remete de volta à experiência da verdade e liberdade. Não importa os meios, não importa o agente do crime, se eu posso dizer, se esse agente do crime é seu marido, seu corpo que o trai, a terapia, o genocídio, ou Nibiru, não faz diferença. Tudo que acontece, como Bibi disse, tudo que acontece, não é verdade. Você pode imaginar que uma bola chamada Terra, que gira em torno de um Sol, todas essas estrelas, esses planetas, essas dimensões, esses povos, essas entidades, e Aldebaoth, Maria, os arcanjos, os abas que somos, não são verdadeiros. Porque passa. E o roteiro é algo que foi escrito no tempo. Mas todos nós esquecemos que somos o roteiro, em sua totalidade e em sua finalidade. Mas ao contrário do que os fantoches pensam, o seu lema, como você sabe, é Ordo ab Chaos, ou seja, ordem através da desordem, é absolutamente falso. O que todos nós experimentamos é a verdade através da desordem. Isso tem sido repetido por incontáveis anos. Tudo ao que você se agarra, tudo que você resiste, torna-se mais forte. Se você não resistir mais ao que é, o que não significa aceitar a terapia com vacina, mas você verá o cenário, você não será mais afetado por ele. Ah, claro, eu gostaria de ter tomado o avião para estar com a Elisa, ou para ir ao Canadá ou ao Brasil, porque de fato nos falta essa dimensão humana, de contato direto e de intercâmbio, mas tudo o que estamos vivenciando, mesmo aí, tem apenas um objetivo: acordar. Portanto, para lhe dar alguns meios práticos em relação a esta questão da vacina, falei sobre o sistema imunológico. O conhecimento é acessível a todos. Quando você tem gripe, você toma vitamina C, vitamina D, zinco, um grog, não sei como você diz em espanhol, vinho tinto. Todos nós ainda temos um mínimo de inteligência humana, mesmo sem ser médico ou terapeuta, para tomar o que é necessário. E então a coisa é muito simples. Quando você tem um vírus de qualquer tipo,
você tem que ventilar, em todos os sentidos da palavra. É isso aí. Portanto, a vacina, neste momento há um cenário que você está ouvindo na mídia, mas nós não estamos lá de jeito nenhum. Eu direi que o que acontece no palco do mundo é apenas um pesadelo para acordar, mas para acordar do mundo, e para acordar de si mesmo, e acreditar em si mesmo como um corpo, um karma, uma alma, um espírito. Tudo isso passa. Você nunca passa. Quando você vive isto, quando chega a este pesadelo, em algum momento você se sufoca tanto, que fica sem ar, pode até se deixar morrer, entrar em uma depressão, ou ser apanhado em um frenesi de querer fazer, de querer empreender. Eu lembro você que a única maneira de se encontrar, a única maneira de se reencontrar na verdade, é realmente como lhe foi dito, aceitar, e é quando você está nesse estado de espírito, esse estado de espírito pode, até ser tristeza, raiva, por que não, mas esse é um momento em que você se rende, esse é o momento em que você realmente deixa de acreditar no que está acontecendo. Aí você está disponível para a verdade. Em outras palavras, quando você tiver chegado ao fundo, você descobrirá a verdade. Alguns têm uma cabeça mais dura que outros. E assim, neste momento, é quando você está no fim do fim. Acho que muitas pessoas não conseguem ouvir você, Elisa. Seu microfone está muito fraco. Há cada vez mais mensagens chegando, eles não conseguem ouvi-la quando você traduz. Todos podem me ouvir muito bem. Ajustando o volume com Elisa. Bem, essa foi a primeira pergunta sobre a vacina. Portanto, vamos continuar avançando. Outra pergunta. Elisa. Sim, eu tenho outra pergunta. Irmão, vamos ter uma repetição de tudo isso ou podemos nos registrar? Obrigado. Sim, é claro. Está tudo registrado. A propósito, você está gravando, Elisa? Elisa. É gravado no canal. É claro que é. Então, qual é a pergunta? Agora podemos ouvi-la muito bem, de repente seu som está perfeito. Irmão, eu entendi que somos um ao outro. Mas todos nós estamos passando por isso. Como funciona para cada um de nós? Não estou certo de ter entendido a pergunta. Somos um não é para ser compreendido ou aceito, é inútil. Elisa. Então, Jean-Luc, você diz, você. Repita agora sua pergunta em francês. Elisa. Entendo que somos todos uns dentro dos outros. Sim, está bem, ok. Eu estava dizendo como ele se articula, mas não há articulação. Somos podemos entendê-lo intelectualmente, podemos aceitá-lo energicamente, mas temos que vivê-lo. Mas na verdade, quando vivemos o somos logo atrás disso, ou eu sou uma consciência, é uma doença. Nunca existiu ninguém. Portanto, somos é um processo energético, vibratório, e quando isso é vivenciado, você inevitavelmente é conduzido à morada da paz suprema, ao estado natural, ao grande silêncio, e você percebe que não tem nada a fazer. Ela se articula a si mesma. É o roteiro, o jogo de vídeo, a cena do teatro, como disse Bibi. Então, colocar a questão da articulação simplesmente mostra que os conceitos de unidade, a unidade vibratória, energética, estão ligados à consciência, mas não é a verdade. Quando se vive, você não pode mais ser enganado por qualquer articulação, qualquer explicação ou prova. E além disso, cada um de nós pode identificar esses momentos, o momento em que acontece. Elisa, você ainda estava falando comigo sobre isso, acho que anteontem, sobre os momentos em que não nos sentimos desconectados, não em outro lugar, mas precisamente quando estamos infalivelmente lúcidos. Tudo isso não é verdade. A matéria não tem substância. Nossa identidade, se lembrem de 2 anos atrás, quando revelamos o uso do primeiro e último nome, era uma chave. Mas hoje muitos de nós vivemos neste estado, que não precisamos saber como articular tudo isso, como relacionar tudo isso. É uma ressonância, é uma relação que se faz.
Mas cuidado, nos dias que já passaram, nos dias que continuarão a passar, você não poderá mais trapacear, e Bibi disse isso de forma particularmente enfática, acho que no final de outubro. Quando você está no estado natural, isso não me impede de estar interessado no que está acontecendo no palco do mundo. Você está no espetáculo, você é um observador. Toda a pedagogia de Nisargadatta, de Bibi, se baseia nisso. E a pergunta sobre a vacina, sobre a articulação, sempre volta à mesma coisa. Se você está sempre se perguntando como você quer estar disponível para a verdade não é de nenhum mundo, a verdade não é de nenhuma pessoa, ou seja, então essa questão aí também, deixe ser o que é. Deixe os sonhadores sonharem. Deixe os maus rapazes criarem os seus pesadelos. E é só olhando para isto, se você olhar, que você pode testar a si mesmo. Ou você está assistindo a esta cena teatral, ou você está procurando interagir com a cena teatral. A cena teatral é a cena social, assim como sua própria cena de vida, sua própria, todos os dias, a cada momento. O que é importante para você neste momento, hoje? Pelo que você é ou pelo que você quer fazer, seja qual for sua idade, seja na idade de procriação, de casamento, de aposentadoria, ou de morte. Isso é apenas cinema. Mas você não pode acreditar em mim, e não deve absolutamente acreditar em mim. Mas vocês têm que provar isso a si mesmo. Portanto, eu não vou voltar aos 4 pilares do coração, ao silêncio, à preguiça de Osho. Na verdade, os fantoches estão lhe dizendo neste mesmo fim de semana, no Fórum Econômico Mundial. Nunca, jamais, jamais haverá qualquer retorno. O que você faz a partir daí? Onde você está no que? É com você, desde que você pense que está escolhendo, mas o pesadelo alcançará. Não para assustar você, não para nos fazer sofrer, mas para realmente vomitar o pesadelo da criação, o pesadelo dos mundos e o pesadelo de acreditar que você mesmo é uma entidade. É acessível a todos, quer você esteja morrendo, sofrendo, ou em plena alegria. E se você quiser, tudo que acontece em nossas vidas, uns aos outros, nos leva a esta resiliência. Não é resiliência pessoal, não é baseada em qualquer vontade ou desejo, mas é baseada no sacrifício no sentido mais nobre. Mas o sacrifício de quê? Da ilusão. Não é um grande sacrifício. É um sacrifício somente para aquele que não viveu a verdade dessas palavras. Você não precisa fazer um esforço. Você não precisa de resolução. Você não precisa de vontade. A luz pede a sua rendição. Porque você é a luz, você é anterior à luz. E vocês se rendem a vocês mesmos. Não se trata de uma perda, muito pelo contrário. Mas o ego, a alma, sempre encontrará justificativas. Porque, como, o que fazer com o pesadelo? Fomos avisados por Bernard de Montreal, por Bibi, pela Oma, por mim mesmo, que vai ser cada vez mais um pesadelo. Penso que da última vez o Rael disse que você ainda não viu nada. A partir de hoje, eu volto a lhes dizer, vocês não viram nada. E é apenas todo este caos, toda a atualização do engano, o engano das mídias sociais, o engano da sociedade, mas o nosso próprio engano. E como eu digo repetidamente, ainda não vimos nada. A mentira cósmica, sim, Raão nos disse que estamos presos há 300 mil anos. Mas a mentira cósmica, o que é isso? Não são apenas os mundos fechados, é toda a criação. Você é a felicidade absoluta. Todo o resto passa. E a felicidade absoluta, este estado natural, não pode passar, com ou sem um corpo, neste mundo como em qualquer outro mundo. Portanto, não é uma questão de dizer que somos um. Então eu sei que está na moda, não apenas no lado espiritual, mas também no palco de fantoches. Onde vamos vamos todos como dizem os americanos, QAnon, onde vamos todos, como todos nós vamos, somos basicamente. Nós perdemos a Elisa. Alô, sinto que estou completamente só.
Vamos esperar que a Elisa volte. Vou deixar a tela por 30 segundos. Vamos começar de novo. Elisa. Perfeito. Estou aqui. Houve uma queda de energia elétrica. As luzes se apagaram. Outra pergunta talvez. Já vi alguns deles passarem pela tela. Também podemos levar alguém ao microfone, Elisa, se você quiser, caso queira expressar sua pergunta diretamente em vídeo ou áudio. Elisa. Há 2 páginas. Irmã. Todos os monólitos que apareceram em todo o mundo têm a ver com algo para estender o jogo. Que significado eles podem ter? O que apareceu em que? Elisa. Os monólitos que apareceram em todo o mundo. Coisas de metal que apareceram em todo o mundo. Sim, há os monólitos. Tem havido muitos monólitos que foram criados por artistas. Certamente tem havido monólitos reais. Elisa. Mas será que eles têm uma função especial? Aqueles que estão atentos ao céu ou ao que é visível, você pode ver tudo o que muda em seu ambiente, não apenas na sociedade. Ah, eu acho que perdemos a Elisa de novo. Ela não traduz mais. Elisa. Não, eu estou aqui. Ah, sim, você está. Você não me ouviu. Elisa. Sim, eu a ouvi. Você disse. Há alguns que foram criados por artistas que você disse. Artistas de quê? Eu não entendo o que você está dizendo, Elisa. Má conexão. Elisa. Traduzirei então para você. Comparado aos monólitos, como eu estava dizendo, estamos todos conscientes, se gostamos ou não, portanto, para usar uma linguagem moderna, há uma mudança total de paradigma. Eu disse e repito, se você acredita que este mundo vai voltar a ser como era antes, é impossível. Seja por causa dos fantoches, por causa dos vírus, por causa dos aspectos planetários, por causa do centro galáctico, e também por causa de nós, não há mais nenhuma volta atrás. Quer seja no plano dos fantoches, quer seja a inteligência da luz, houve uma ruptura ontológica com o hábito no que era antes. Nós temos nos preparados para aceitar o desconhecido. Aceitar o desconhecido é aceitar o momento. Não está se projetando no que será o amanhã. O amanhã é uma ilusão. Não há amanhã. Só há o momento. Felicidade está aqui. O que não vai isentar você de ter problemas para tratar em sua vida, é claro, mas para você será diferente. Se você estiver disponível para a verdade, você também estará disponível para a sua vida. Mas se você não estiver disponível para a verdade, sua vida se tornará um caos total em todos os níveis. Ela afetará cada vez mais camadas da população, afetará a todos nós cada vez mais. Este mundo está morto, nunca esteve vivo, nós somos os que estamos vivos. Tudo que podemos ver, tocar, perceber, sentir, em qualquer nível, não é verdade porque está passando. O silêncio, a imutabilidade, o estado de ágape, põe um fim óbvio a toda essa confusão de formas, identidades, mundos, e faz uma grande diferença. Você não foge do mundo apesar de seu caos, mas deixa passar por você. Já foi dito de inúmeras maneiras, o que tem que acontecer vai acontecer, não importa o que você faça, e tudo o que não deveria acontecer não acontecerá, não importa o que você faça. Cuidado, isto não é uma renúncia da vida, mas é realmente a compreensão da vida. Em outras palavras, uma frase que ouvi quando eu era muito jovem: ame e faça o que você quiser. Mas se você faz o que gosta sem amar, você não é verdadeiro, você não é autêntico. Autenticidade, na espontaneidade, na aceitação total, não em ir ser vacinado, eu não disse isso, mas em aceitação total de que tudo isso não tem sentido, não adianta, é tudo besteira. A única maneira de estar na verdade é aceitar que tudo isso é uma farsa. Neste momento você vive. Você não precisa lutar contra a sua personalidade, contra um sofrimento, porque você sabe que o bálsamo, a cura, só pode vir deste estado natural e não de qualquer outra coisa.
Portanto, é claro que isso não impede que você se interesse pelo que deseja, mas desde que não esteja viciado nisso, se me permite dizer. Lembre-se do que Bibi disse no final de outubro, se estivermos ligados a este mundo, se ressoarmos com este mundo de uma maneira ou de outra, isso não muda nada, significa que você ainda não está totalmente livre dele, mas cada experiência é essencial, é o caminho de todos. Alguns acordam, outros descem mais e mais em um pesadelo, mas a finalidade é a mesma para todos. A finalidade é a verdade que não depende de nenhuma forma, nenhum cenário e especialmente não de você. Eu repito cada vez, não é algo para acreditar, não é algo para aceitar intelectualmente, é algo para viver. Mas para isso você tem que deixar de lado toda pretensão. Não estou falando aqui do ego, estou falando de qualquer pretensão ao amanhã. Por amanhã, quero dizer o dia de amanhã, bem como um outro mundo, um outro corpo, uma outra dimensão. É tudo a mesma coisa, é tudo uma farsa. Você não precisa se questionar. Como eu sempre disse, quando você está no estado de ágape, você só pode se reconhecer a si mesmo. Se você não reconhece a si mesmo, mesmo que esteja vivendo ressonâncias, estados de fogo do coração, mesmo que esteja vivendo o fogo do coração, mesmo que tenha fé para mover montanhas, mesmo que esteja conversando com os anjos, isso não lhe serve de nada, é um obstáculo. A verdade está no momento do que você está vivendo, mesmo através das perguntas, a vacina, os monólitos, porque estas são as duas primeiras perguntas que tivemos. Nada disto lhe servirá de nada. Sim, vai satisfazer a curiosidade. Não é proibido ser curioso, mas não se deixe enganar por isso, e sobretudo não deixe que isso o afete, como disse Bibi no final de outubro. Não sei se você se lembra do que ele disse, quanto mais nos apegássemos a ele, perturbados por este mundo, pelo que estiver acontecendo nele, mais iríamos sofrer. Por outro lado, se você olhar este mundo com os olhos da verdade, você vê os eventos, pode rir deles ou ficar chateado com eles, mas não pode ser enganado, não pode mais ser enganado, isso faz toda a diferença. Com ágape, com o estado natural, você não pode mentir para si mesmo, você pode mentir para os outros, mas isso também é uma causa de sofrimento, e fique tranquilo, quando você vive o estado natural, você permanece um ser totalmente humano. Você pode ter doenças, pode ter problemas de dinheiro, problemas conjugais. Pode perder toda a sua vida como os outros, mas a grande diferença é que você não é enganado, e que não pode ser perturbado ou afetado por isso além de uma simples reação humana. Elisa, tenho outra pergunta, que já foi feita várias vezes. Sim. Elisa, depois vou perguntar em francês e depois em espanhol. O personagem Trump, ele tem alguma coisa a ver com isso? Quem é este personagem? Ele é um ser humano. Há muitos. De quem você está falando? De quem você está falando? Elisa, o presidente dos Estados Unidos. Ah. Trump. Elisa, sim. Sim, então o que ele tem a ver com este jogo final? Trump pode mudar alguma coisa neste sonho ou neste pesadelo. Aí está. Quem é Trump? Essa é uma pergunta que tem sido feita por muitas pessoas de muitas maneiras diferentes. Sim, mas me parece que a honra não já havia respondido. É chapéu branco e chapéu branco. Elisa, está bem. Quem está puxando os cordões? Interrompendo, inaudível. Portanto, não é uma questão de ser bom ou mal, é tudo parte do mesmo fantoche, mas quando eu olho para o palhaço, ainda assim tenho a tendência de preferir o boneco do Trump que o boneco do Bill Gates. Mas o propósito é o mesmo, distrair você, mantê-lo ocupado, e se você está livre, devo dizer que isso me distrai muito, me mantém ocupado, mas eu não quero saber. A finalidade é a mesma, desvia seus olhos de si mesmo, mas antes do roteiro final, prefiro muito mais o fantoche, inaudível, do que o fantoche dos satanistas. Mas é a mesma cena teatral.
Tanto pelo que eu pude saber sobre Trump, é tudo cinema, é tudo cinema. Seja o QAnon que há 3 anos lhe dá exatamente o que vai acontecer no palco do teatro, seja o Fórum Econômico Mundial ou o Plano Rockefeller, é o mesmo cenário. Ou você olha para ele de um lado ligeiramente mais claro ou de um lado ligeiramente mais escuro, mas tudo isso é uma distração. Portanto, eu estou interessado nele, não porque eu pessoalmente espere algo dele, mas devo dizer que amo o programa, mas é um programa, e como qualquer programa, ele sempre termina com uma palavra final. É isso que eu posso perceber e viver. Elisa, me dizem que a rede está fraca, mas isso não depende de nós, depende da rede Wi-Fi geral do planeta Terra, ou seja, fazemos o que podemos com os meios que temos. Eu lembro vocês que há mais de 10 dias, ok, não há mais luzes à noite na Casa Branca, mas há falhas absolutamente fenomenais na rede e no provedor de internet, o palco de marionetes, o palco de teatro está em guerra, e lembrem-se que, seja qual for o lado que estejam olhando, é apenas um espetáculo, e prefiro que o espetáculo seja mais leve do que pesado demais, e como todos os outros. Para aqueles que estão curiosos, o programa que se segue é ponto. Inaudível, interrompendo Elisa. Ouvi dizer que você tem uma rede muito fraca. De quem? Aqui, está indo muito bem. Elisa. Sim, mas a voz às vezes cruza. Eu estava apenas dizendo que é um show e que prefiro ver um show mais leve do que um show pesado, mas ainda assim é um show. Isso passa. Você não consegue me ouvir quando eu falo? Elisa. Sim, houve um pequeno problema. Ok. Então, outra pergunta, talvez. Elisa. Há 2 páginas. Discussão em espanhol. Elisa. Há uma pessoa perguntando se as linhas do tempo foram alteradas para estender o jogo. O que conseguimos? Elisa. Se os prazos foram alterados para estender o jogo. Para prolongar o jogo. Mas o jogo, quando você faz esse tipo de pergunta, quando você faz a pergunta, é óbvio que não há data. Apenas aquele que está sujeito ao espetáculo. Eu deixei claro que estava assistindo ao espetáculo, mas isso não significa que você está sujeito a ele internamente. Portanto, este cenário vai tão rápido quanto ele quiser. Como já foi dito, o filme se desdobra de acordo com o despertar. Nibiru avança e retrocede de acordo com o ponto de vista da Terra, o ponto de vista da consciência coletiva da Terra, mas o filme está escrito. Como disse a Ona da última vez, já há vários meses, não há várias linhas de tempo. Há simplesmente eventos que se juntam e estas situações que se juntam não são diferentes linhas de tempo ou diferentes escolhas, é a velocidade do filme que muda. Elisa. Mas eu acho que há muita confusão com esta questão. Sim. Elisa. Porque há muita conversa em outros meios de comunicação sobre linhas de tempo e há muita confusão. Portanto, há pessoas que me dizem, eu me coloco em outra linha do tempo e depois vivo outra realidade. O que você pensa sobre isso? Mas cada linha do tempo está conectada ao tempo. Estamos de acordo? Mas de que tipo de tempo você está falando? O tempo não existe na verdade, quando você vive. O tempo está passando, o filme está se desdobrando. Sim, há tempo. Mas você está fora do tempo, não o seu corpo, não a sua consciência, mas o que você é na verdade. Assim, quando falamos de linhas de tempo, isso só prova que aqueles que usam este discurso pensam que ainda tem uma escolha, sonha, continua sonhando, para alimentar o sonho e alimentar as próprias ilusões. Elisa, um ponto muito importante que acabamos de desenvolver. Todas as visões, de uma nova terra, de uma nova raça, de uma nova dimensão, pertencem ao sonho, nada mais. E quando você não sonha mais, quando você está no estado natural, você acredita nele. Mas quando você está no estado natural, você não pode mais ser enganado. Portanto, como diria Bibi, pare de perder tempo com este tipo de perguntas. Você tem mais chances de acordar olhando para o horror deste mundo do que olhando para as linhas do tempo.
É apenas uma fuga do momento presente, e uma esperança de algum futuro ou de se tornar, que é apenas a perpetuação do sonho, a continuação do sonho. Assim, hoje, agora, eu sou obrigado, quando há irmãos e irmãs, a responder desta maneira. Isso não me impede de estar interessado em monólitos, em vacinas, mas da mesma forma que um observador olharia o objeto de sua observação, o assunto de sua observação. Há uma lei da física que encontramos na física quântica, a equação de Schrödinger. Quando se observa uma cena em um teatro, uma reação química, o observador, através de sua observação, modifica a cena de teatro, a reação química. Esse foi todo o ensino de Bibi em 2012. Não pense que ser um observador ou silencioso é não fazer nada ou estar completamente em outro lugar. É exatamente o oposto. Quanto mais você está presente, mais o observador está aí. E você também não é o observador, mas o observador muda a reação química ou a cena. Esse era todo o ponto de vista de Bibi na época. Hoje é a transparência, a resiliência, a capacidade de deixar atravessar todo esse pesadelo, que lhe devolve a si mesmo, a liberdade que você é. É quando a inteligência da luz está trabalhando, é quando você vive Chantilly-Laya, a morada da paz suprema. Mas, desde que você acredite que vai mudar um átomo do que é, você só pode alimentar o sofrimento. Portanto, é claro que existem necessidades básicas. Ter comida, comer, ter um teto sobre sua cabeça, mover-se quando não está confinado, mas se aceitar a verdade em vez de lutar contra o que é, vai ter um enorme sorriso nos lábios, vai viver a verdade. Tudo que você se opor vai se tornar mais forte. É uma lei física, é uma lei biológica, é uma lei da própria consciência. Tudo hoje é um pretexto para fazer você descobrir o que é, portanto não resista, mas não entenda mal. Por exemplo, no caso da vacina, para mim como indivíduo, está fora de questão aceitar a mais leve injeção de qualquer coisa, em qualquer lugar. Mas esta decisão individual e pessoal não me coloca, nem em reação nem em oposição ao sonho ou ao pesadelo. Isso me permite passar por ela ainda mais facilmente. Tenha cuidado com o que você alimenta hoje. Se você alimenta hoje é que você ainda não está no estado natural. A situação é diferente para aqueles que estão, eu diria, em um estado natural estável, porque eu posso ver quando analiso a cena do teatro, Trump, a cobiça, bem, todos aqueles, tudo que estamos testemunhando, não tem nenhuma repercussão sobre mim, nenhuma, mesmo que eu realmente preferisse estar a milhares de quilômetros de distância ou estar com amigos no Brasil, Canadá, Málaga ou em qualquer outro lugar. Porque eu sei muito bem que nos prender, seja pelo confinamento ou em qualquer outra coisa, é a melhor desculpa, a melhor oportunidade para estar na verdade. Quando você não tem mais as cartas para trapacear ou para estabelecer algum tipo de equilíbrio entre você e a sociedade, você não precisa fazer mais nenhum esforço. Basta se voltar para dentro de si mesmo e esperar o tempo parar, no momento presente, e aí você está livre. Outra pergunta. Elisa, são muitos. Um irmão leu uma pergunta. Elisa, certo, espere, eu traduzo. Olá. Quando Bernard de Montreal diz, o irmão continua lendo. Elisa, ouça, não, espere, eu tenho que dizer, então vá devagar. Elisa, quando Bernard de Montreal, quando a alma não será mais o que? Escravizados, a serviço do espírito. Irmão continua lendo. Elisa, olhe, você vai ter que, não, espere. Venha aqui, porque eu não posso repetir assim, eu não sou uma máquina, então, por favor, diga. Vamos lá. Irmão, então, olá, quando Bernard de Montreal diz, então, quando a alma não for mais escravizada ao serviço do espírito, o ego não será mais escravizado ao serviço de seu pensamento, o homem não será mais uma vítima existencial na Terra, então ele será capaz de reverter gradualmente as leis vibratórias de sua encarnação.
Eu tinha compreendido que o espírito estava aproximadamente no nível do Paracleto, mas pelo que Bernard diz, não parece ser bem assim. Será o espírito mais um engodo ou uma caminhada virtual que nos permitiu seguir em frente? Você poderia nos dizer algo sobre isso? Obrigado. Elisa, você entendeu? Sim, sim. Elisa, eu não, e vai ser complicado. Então a alma, porque esse irmão ou irmã questionador está interessado na alma, a alma é uma ilusão. A alma é o fator do confinamento, por isso sei que todos falam de corpo, alma, espírito, mas ninguém concorda com as definições. O que eu simplesmente quero dizer é que, no estado natural, não temos absolutamente nada a ver com a alma, o Paracleto ou o espírito, só há amor. E quando as pessoas começam a falar comigo sobre alma, espírito, evolução, não. Perceba que não há animosidade nisso, mas perceba como é ridículo hoje em dia fazer a pergunta sobre a alma, o espírito, ou de qualquer outra coisa. Todos nós temos uma forma imediata, direta e instantânea de sermos verdadeiros. Pare de fazer perguntas sobre a alma, sobre o espírito, sobre as realidades temporais. É ao mesmo tempo uma perda de lucidez e uma instalação no tempo. Você é independente da alma, você é independente do espírito, você é independente da luz e independente da sombra. Tudo isso é um teatro, não é verdade. Aproveite, entenda e viva que você está se afastando e sofre. O momento é de simplicidade. Olha, se eu tomar a noção de energia, de energética, trabalhei durante 25 anos em energética, trabalhei durante 10 anos para contatar entidades, para permitir que atuassem sobre as pessoas, para curá-las, tudo isso é cinema. Hoje, há pessoas que me pedem ressonâncias de ágape. Eu não preciso de energia, não preciso de consciência, não preciso de vibração, eu não preciso ressonar através do fogo do coração, eu só preciso amar aquele que pede, não amar emocionalmente, não apenas dizer somos um, e ainda assim, o milagre acontece. Eu não publico mais testemunhos porque o tempo de testemunhar já passou há 2 anos atrás. E você acredita que isso está sendo feito por algum conhecido? Por algum poder oculto? Não, isso só é feito através da simplicidade, gentileza e aceitação. Eu não faço nada, escuto e aceito. Não há descrição de uma doença, aceito e escuto o nome e o sobrenome, só isto, e é feito por si só. Não tenho nenhum mérito, e é o mesmo para cada um de vocês. Se você tivesse a fé para levantar uma montanha, eu disse que não estava mais falando de referências de livros, mas este é muito poderoso. É a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Enquanto você acreditar que é original, enquanto você acreditar que é importante em algum momento, você não é livre. É a liberdade que cura, é a humildade, a simplicidade, os 4 pilares do coração. Mas isto não é uma lição a ser aprendida. É algo que deve vir naturalmente e espontaneamente em sua vida, mesmo quando você está gritando ou dizendo merda para qualquer um. Você não é tolo e isso cria um estado de disponibilidade, eficiência e uma alegria incrível. Hoje, é preciso podar, é preciso cortar os galhos. Tudo que construímos, para aqueles que, por exemplo, que seguiram o Ada Ultris de Messias, toda essa construção vibratória das portas, estrelas, dos novos corpos, nos permite hoje, mesmo sem pré-requisitos, viver a liberdade. Mas se hoje vocês se voltam para um arcanjo, para Maria, para Jesus, para Abba, para quem vocês quiserem, isso simplesmente prova que vocês não se voltaram para vocês mesmos. Vocês não se encontraram, então estarão olhando para fora. Não há mestre, não há guru. A verdade, ela é sem pessoa, sem alma e sem espírito, e ainda assim está localizada aqui no meio deste corpo ilusório, no peito. O que eu quero dizer é que hoje, não perca tempo. O tempo não existe, mas o desgaste do tempo em que você acredita, sim. Mas o desgaste do tempo em que você acredita, sim. Elisa, o que é desgaste? O uso e erosão. Hoje, há coisas que são simples e há coisas que dependem do tempo.
A alma depende do tempo. A energia, a vibração, os chakras dependem do tempo. E eu aproveito esta oportunidade para fazer um paralelo, porque tem uma pessoa que fez uma pergunta muito específica, que diz: então, finalmente, se eu faço terapia energética, isso significa que eu estou errado? Não, não está. Quando eu estou com dores em algum lugar, ou coloco uma agulha de acupuntura, tomo homeopatia ou tomo química, ou procuro e tento entender o que existe, mas tudo isso é supérfluo na inteligência da luz. Mas se você é um terapeuta energético, eu nunca disse que você deveria parar com a energética. Eu fiz outro treinamento de cristal com você, Elisa, há 1 ano e meio. Sim, isso mesmo, há 1 ano e meio. É uma questão de lucidez. Eu posso usar a energia, os cristais, a vibração, o vibral, mas quando se vive a eficiência do tempo zero, do absoluto, do Parabrahman, você sabe que é uma ilusão, a energia, a vibração, os chakras, mas como eu disse na pergunta anterior, nós somos a verdade na ilusão. Mas a ilusão que está aqui, o sonho que ainda está aí. Portanto, esteja lúcido de que hoje a energia, a vibração, os pensamentos são um obstáculo à verdade, a sua. Mas como curar alguém que não acredita em nada? O que eu faço nestes casos? Eu uso um cristal, uma química como todos, e eu não sou enganado. Quando você vê a ilusão, quando você sabe concretamente que é uma ilusão, um sonho, um pesadelo, me diga quando dormimos à noite, somos capazes em alguns casos de agir sobre o sonho ou o pesadelo. E como se sai de um pesadelo? Acordamos pela manhã. Não há mais pesadelos. É exatamente o mesmo neste mundo, em sua vida. Elisa, está bem, está bom. Ali eu estava respondendo à parte um pedido e sei que esta questão é essencial para muitos terapeutas, energéticos e outros, mais nada. Fazer uma distinção entre o que está agindo neste sonho e nesta ilusão é necessária, às vezes indispensável, e a verdade, que não passa do silêncio interior e da ação de ágape. Sei que há muitos entre vocês que verificaram o que a Oma e Bibi haviam dito. Em resumo, eles disseram: quanto mais caos houver lá fora, mais você aceitará ir para dentro, e melhor será. Mas se, por outro lado, se você colocar muito empenho, ou muita energia, ou muita consciência para conseguir algo, então você vai se opor ao sonho e o sonho vai se transformar em um pesadelo, e você vai sofrer. Então, é claro, muitos irmãos e irmãs que ainda não estão vivendo Agape me dirão: sim, mas eu tenho meus filhos, sim, mas tenho minhas responsabilidades, sim, mas tenho que pagar isto, tenho que pagar aquilo. Eu estou apenas dizendo que são duas coisas diferentes, mas quando se vive a verdade, realmente, nada que seja ilusório, nada que seja um sonho pode se transformar em um pesadelo. Você não precisa disso, já que está acordado. Por outro lado, para os irmãos e irmãs que ainda têm um apego aos acontecimentos do mundo, bem, você não está pronto para parar de sofrer. É como se você estivesse de frente para um muro e soubesse que basta virar-se para dentro de si mesmo, por assim dizer, para aceitar o muro, e você verá logo em seguida que o muro não o atrapalha mais, que ele não o impede de passar. A imagem é perfeitamente do que eu observo hoje em dia em inúmeros irmãos e irmãs que vivem as energias, que vivem as vibrações, que têm as coroas ativadas, o fogo do éter, o fogo do coração, o fogo da Kundalini, e que ainda assim não são livres. Eu digo e repito, a liberdade é sem energia, sem vibração, sem visão e sem consciência. Elisa, agora eu perdi o fio. A verdade é sem visão, sem consciência, sem energia e sem forma, e sem mundo, sem pessoa, e nem o um, nem os múltiplos, nem a unidade. Aceite e você viverá. Mas se você não aceita, você não vive. Isto é aceitação, isto é resiliência através da luz e não através de sua vontade. Este é um pouco do resumo deste estado natural. Você não pode procurá-lo. Eu não vou voltar lá atrás em tudo que Bibi disse em 2012 e outros depois.
O pesadelo atual não acabou, mas por outro lado acabou para nós, aqueles que vivem em ágape. Portanto, é claro que nós perguntamos: os bons rapazes vão ganhar? Ou são os maus rapazes? Vai ser um sonho ou um pesadelo leve? Ou vai ser um pesadelo terrível? Isso depende de você. De onde você está olhando? Onde você está no palco do teatro? Dirigindo-se a Elisa. Ah, tem alguém que tomou a escuta agora. Há um que está com o microfone conectado. Bem quando alguém liga ao microfone, você desaparece da tela. Então é aí que estamos. É exatamente nisso, entre aspas, que está em jogo, porque não há jogo, o troféu de hoje está aí. Você está tentando dar vida ou reanimar o que está morto ou morrendo. Você está se projetando para o amanhã, outra sociedade, outro mundo, outra dimensão. Se for um desses estados, você não está pronto para ser feliz. A única beatitude está no momento, e quando você a vive, é o único lugar onde tudo é verdade. E aqui você nunca passa. Eu gostaria muito que durante essas entrevistas, sabe, o último encontro físico, carnal, aconteceu, na sua casa. Agora a maneira de se conectar é por meio de telas. Mas o importante é que as poucas palavras que eu estou tentando lhes dar de maneira simples, e elas estão simplesmente ativas em vocês, não agora, mas quando você encontra alguém em sua vida, não agora, amanhã, é quando você tem que lembrar que é um sonho, que você não é o ator, que você não é o espectador ou observador, para entender que nunca houve um teatro. Existe apenas a felicidade absoluta. Já houve na época suficientes descrições das estrelas, do que é Chantilly, o que é paz, o que é unidade. Todos esses passos foram para que nos aproximássemos deste momento, e aquele momento é agora a cada minuto. O fim do mundo está em você a cada minuto. E se você está vivendo o fim do mundo dentro de você, ou seja ilusões, isso é quando você faz o máximo pelo calendário ilusório, pela iluminação, pela aceitação, pela travessia. Portanto, hoje, eu realmente quero lhe dizer, se você não é livre, se não está livre para deixar de lado estas histórias de monólitos, estas histórias de Trump, de QAnon, de vacinas, e de manter sua lucidez, sua percepção, no que está acontecendo no momento em que você está vivendo, não nas telas, em casa, na rua, na natureza, em todos os lugares, pense no que você vê, e naquele momento você perceberá que é muito mais fácil se instalar nesta liberdade e nesta verdade. Posso ver todos os irmãos e irmãs que hoje ainda não estão livres, se me permitem, que de alguma maneira estejam sujeitos ao que está acontecendo no cenário mundial. Vacinas, guerra, a inclinação dos polos, Nibiru, guerra civil. Lembre-se de que tudo o que acontece no palco do teatro tem apenas o objetivo de lhe proporcionar pesadelos. Você sonha com o amanhã, com a nova terra, com a posse do presidente Trump, a eleição do Trump, tudo isso, para aqueles que não são livres, é o confinamento. Quando interpreto o observador, isso me diverte e eu comento o filme, eu faço comentário do filme, mas em nenhum momento eu me sinto envolvido no filme. Elisa, é bom que você diga isso, porque às vezes nós não entendemos. Pensamos que você está envolvido nisso. Não, de modo algum, de maneira alguma. É bom que você esteja dando informações, o que é certo ou errado, porque eu não finjo saber tudo o que é certo, ok? Eu diria que eu estou, como direi, cativado, você pode dizer, sociologicamente, historicamente, mas da mesma maneira que eu jogaria sudoku ou iria ao cinema, eu não sei, é um jogo. Mas sempre falei deste preâmbulo, estou interessado no teatro, não porque haja uma saída, mas porque este teatro de fantoches, apesar disso, só pode nos levar à verdade. Mesmo que para muitos, de fato, o período seja muito desagradável. Mas o que é desagradável nos desperta e o que é agradável nos põe para dormir. A verdade não é nem agradável nem desagradável. Ela é. Isto é o que nos desperta.
Neste momento, você nunca mais é enganado. Você sente, você percebe dentro de você de uma maneira clara que o teatro desaba, o palco é representado, mas que para você isto não implica em nada. E então você está livre. Você vê isto todos os dias. Honestamente, você acha que alguém que vive ágape tem algum medo de alguma coisa? Morte, vacina? Na pior das hipóteses, é a liberdade. Eu já o disse, e acho que eu disse durante nossa última entrevista, e repeti durante todo o ano anterior, em algum momento você não é mais afetado, ou mais exatamente, a cena do teatro não afeta mais quem você é. E neste momento, você vê, você vive todos os dias, quer você queira ou não. Temos mais alguma pergunta antes fazermos uma pausa, pausa às 6 horas. É isso mesmo, Elisa, das 6 às 7 horas. Elisa, sim. Ainda há muitas perguntas, tenho certeza, mas ainda temos amanhã. Mas se você tiver alguma pergunta rápida. Irmão, como será feita a purificação desta humanidade corrupta? Quando você fala deste paraíso branco, a Terra vai explodir ou o mundo vai acabar despertando aqui na Terra em nossos corpos carnais? Elisa, você ouviu Jean-Luc? Não, não, não. Foi cortado. Ouvi todas as outras palavras. Ouvi um homem fazendo uma pergunta com Elisa. Então repita. Sim, então repita, porque a voz que ouço é muito distante, como você, Elisa, há pouco. O irmão repete a pergunta. Não, a imagem que eu dou é a mesma de quando você acorda de manhã, sonha, tem tido pesadelos, acorda, e acabou. Assim, passa pelo fenômeno chamado paraíso branco, que é um espetáculo. Elisa, espere um momento, a pergunta não foi traduzida para o espanhol. Elisa, ali, a pergunta é feita em espanhol, agora você responde. Será como acordar pela manhã, quando você sai de um sonho ou pesadelo, não importa, mesmo no meio da noite, o sonho ou pesadelo vai embora e desaparece, em poucos minutos, algumas horas ou alguns dias. Então, dizer que a Terra vai explodir só mostra que ainda não entendemos, e não vimos que era um sonho. O sonho não se desfaz. As linhas de tempo não se desfazem. Tudo foi escrito, e somos nós que estamos nos movendo, na verdade, em um cenário totalmente imóvel. Então, vamos explicar isso pelo aumento do diâmetro da Terra, pelo flash gama do centro galáctico, pela dissolução completa das camadas isolantes da Terra. Eu responderia que hoje não importa. Você só tem que sair do sonho ou do pesadelo, e depois não terá desejo de saber ou entender como saiu do sonho, ou como ele vai acontecer, mesmo que tenha todo o conhecimento para explicá-lo, é inútil. Só iria alimentar o sonho. Eu repito o que sempre foi dito pelos intervenientes, o que também eu repeti continuamente. Você só tem que estar aí, disponível, sem perguntas, para atravessar pelas ilusões. Não é um esforço, mas para deixá-las passar por você, todos aqueles seres que estão inquietos ao nível da consciência, mas você, como você não está mais doente, você não está mais sujeito ao embuste da consciência, e você sente esta beatitude dentro de cada minuto, mesmo quando você faz, entre aspas, caretas, mesmo quando a naturalidade da personalidade pode reaparecer, você não é mais enganado, você sabe que é um jogo. Portanto, é claro, eu também me pergunto isto desde 2009, e até mesmo 2008, antes do casamento celestial. E eu lhes garanto que na época em que Anael estava me tirando do sonho através do paraíso branco, bem, na época não era ágape. Foi um pesadelo terrível ver meu corpo desaparecer, ver esta terra desaparecer. Mas hoje eu sei, e que, ao viver lá cada minuto da minha vida, assim que penso nisto, assim que fecho os olhos, assim que alguém me pergunta alguma coisa, aí está a ágape. Em termos neurocientíficos, eu havia falado sobre o que se chama o mito da imortalidade, e agora eu vejo aparecer uma pergunta extraordinária, agora mesmo, que me diz: mas como você continua neste sistema quando está vivendo a verdade, já que sabe que tudo é falso, você viveu?
Bem precisamente, quando você está verdadeiramente livre, também há disponibilidade. O que precisa ser feito é feito, e você o faz, é claro. E o que não deve ser feito não será feito, mesmo que você mesmo invista, mesmo que você se envolva. E é justamente por isso que vemos a diferença entre o paraíso branco que destrói a forma, como eu vivi por inúmeras semanas antes do casamento celestial, quando eu estava aterrorizado. É aí que vemos a diferença essencial com os dias de hoje. É que aí, quando me desligo deste mundo, quando me desligo desta forma, na animação desta forma, a beatitude está aí, mas também, como eu disse, as atividades diárias são feitas. E então é um problema de responsabilidade pessoal e de escolha, se me permitem dizer pessoal. Há um diálogo que é estabelecido dentro de você, e pode ir muito longe. Imagine, se você ganha sua vida confortavelmente, vendendo, não sei se são armas ou frutas e verduras, de qualquer maneira, você vive a verdade. Mas esta verdade confronta sua história pessoal, porque sua história pessoal está aí até o último dia do sonho. Em um caso, mais uma vez, é uma escolha pessoal, mas essa escolha pessoal não é uma decisão, é uma decisão da luz. Há todo um tipo de aprendizado, sim, entre a descoberta e a experiência de ágape, as ressonâncias interdimensionais ou coração a coração, e com hábito, o grande silêncio que preenche tudo. Este grande silêncio não é silêncio, é o grande silêncio, como mencionei, por exemplo, nas práticas de ágape, quando o silêncio age muito mais. Nas ressonâncias de ágape é o silêncio que age, não é o fogo do coração, nem a vibração, nem a intenção. É a inteligência da luz que atua. Então, é claro, não é feito instantaneamente como eu disse, passa da exuberância da manifestação de ágape para a felicidade do grande silêncio. Além disso, as respostas chegam em silêncio, as soluções chegam em silêncio, mas absolutamente não de nenhuma reivindicação da pessoa ou da alma. É claro que é o oposto e o oposto do que nos é pedido no desenvolvimento pessoal, na espiritualidade e até mesmo na vida. Eu vou terminar esta primeira intervenção com estas poucas palavras. Enquanto você acreditar que tem uma escolha, de qualquer nível, você não é livre. A liberdade não é uma escolha, é um fato óbvio, e enquanto você acreditar que tem uma escolha, você não está disponível para a ágape. Os intervenientes tentaram explicar isto em grande parte, mesmo no ano passado, se foi por Mananda Moyi no Lago Titicaca, há apenas um ano, se foi na intervenção de Bernard de Montreal, tudo converge para este grande silêncio. Portanto, eu vou terminar este primeiro satsang, dizendo que as perguntas e respostas vêm e vão, e que o objetivo é o grande silêncio. Não significa ficar juntos assim, conectados em uma rede internet, sem falar, mas é no intervalo das palavras, no intervalo das perguntas e respostas, que ocorre o grande silêncio. Aqui está Elisa. Então, se você concordar, são 6:04, tiramos nossa hora de folga e retomaremos em 1 hora, às 19 horas, certo? Elisa, você pode permanecer conectado ou pode sair. Eu vou ter que desligar para carregar o telefone, porque eu estou ao telefone, e se você tiver a possibilidade de ficar conectado em casa, sim, isso é muito melhor, é isso que você quis dizer. Elisa, estaremos de volta em 1 hora. Vejo você em 1 hora. Obrigado a todos vocês. Obrigado, tchau, graças. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.